Terceiro bloco. Neste bloco, o candidato poderá perguntar ao outro candidato. E farão a pergunta de tema sorteado na primeira rodada. O candidato A, que será sorteado, terá 1 minuto para formular a pergunta. E o candidato B, 2 minutos e meio para a resposta. E depois 1 minuto e meio para a réplica e mais 1 minuto e meio para a tréplica. Então vamos o candidato que fará a primeira pergunta e depois vamos escolher o tema do qual ele vai perguntar. O tema também será selecionado. Vamos então, o candidato que vai responder a primeira pergunta é o candidato Alvinho. Vai responder a primeira pergunta. Vamos saber o tema, candidato Marcones, ao qual o senhor deve dirigir a sua pergunta. Continuando o sorteio dos temas, mais um tema. Vamos lá? Cultura e esporte. Candidato Marcones, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Candidato, entendo que cultura e esporte são fundamentais na vida do nosso povo, em especial a juventude. Estranhei sua campanha criticando o forró pé de serra e as bandas de frevo, que enaltecem, a cultura pernambucana, e enaltecendo o arrastão da cultura baiana, com proposta de retorno a eventos elitizados, com abadás pagos e o povão se arrastando na corda, passando o bucho na corda. Vulgo Salgueireta. Qual é a sua ideia para os movimentos culturais e para o apoio financeiro ao Carcará? Muito bem, o candidato, vamos só esperar o tempo. O candidato terá então 2 minutos e meio para responder. 2 minutos e meio para a resposta do candidato Alvinho. Prefeito candidato é contra o carnaval. Prefeito candidato, aliás, no último ano, neste ano, fez um carnaval aqui em Salgueiro e deixou que as pessoas parassem, fez com que as pessoas parassem à meia-noite, quando fez um acordo para que a partir de meia-noite, 1 hora da manhã, não houvesse mais festa. Isso aí é uma ação ditatorial, porque o povo tem o direito de passar a noite brincando. O povo vai à praça porque quer discutir, porque quer se entreter. Este candidato prefeito, o senhor não pode trazer que Alvinho ficou contra o forró pé de serra. Alvinho é originalmente descendente do pé de serra. Sou matuto, gosto do forró. Vamos sim incentivar o forró em Salgueiro, a cultura, inclusive o maracatu, que o senhor trouxe lá de Recife para cá. Vamos sim, por que não trazer a música baiana, a música mineira, a música rio-grandense. Vamos sim incentivar toda a nossa cultura. Agora, o senhor deixou a Casa da Cultura se acabar aqui, e nós aprovamos o dinheiro e o senhor não fez o concerto. E não pode vir aqui falando que é defensor da cultura. Quanto ao Carcará, nesta casa nós aprovamos um projeto para dar incentivo a todo o desporto, amador e profissional. O nosso querido Carcará tem elevado o nome de Salgueiro. Vai continuar sim, recebendo todo o apoio do meu governo. Agora vai ser um apoio compartilhado. Nós não podemos gastar milhões e milhões sem requerer uma contrapartida. Sim, o Carcará vai formar nossas crianças, nossos jovens de bairro, para que também façam parte do Carcará, façam parte de outras equipes profissionais, o povo de Salgueiro, o jovem de Salgueiro. Não vamos tirar a oportunidade que o jovem de Salgueiro participe da campanha para que se profissionalize e jogue no Carcará e em outras equipes. Muito bem, muito obrigado, candidato Alvinho. Desta forma, teremos 1 minuto e meio para a réplica do candidato Marcones. Eu não disse que o candidato não gosta de forró. Já vi ele dançando forró por alguns lugares aí. A campanha dele foi quem disse. Está lá o banner no site dele. Então eu disse aqui que eu estranhei, candidato. Como é que você coloca no seu site um banner daquele?
e depois sai divulgando uma salgueireta como a grande revolução para a cultura de Salgueiro, né? Então, a Casa da Cultura já está licitado, já está contratada, a empresa já está prestes a começar a obra, né? Agora, nós assistimos também todo o movimento contrário à homenagem que está sendo feita ao rei Luiz Gonzaga com a Casa do Sanfoneiro. Isso é notório na cidade. E entendo que o candidato até agora, e como ele vai ter direito à tréplica, ele responda a parte da minha pergunta que perguntava qual é a sua ideia para os movimentos culturais, que ele não falou. Ele realmente se perdeu quando foi falar dos movimentos culturais, porque a gente entende que um dos grandes canais para a gente favorecer o amadurecimento da juventude é pelo canal dos movimentos culturais, pelo canal do esporte. Então, tudo isso precisa ficar claro. Não se preocupar com tanta promessa, com tanta evasidade, com tanta preocupação de fazer coisa grande e esquecer de uma coisa fundamental: a pessoa humana. E todo o povo tem sua cultura. E a cultura é o modo do povo viver. Muito obrigado, candidato Marcones. Vamos para a tréplica, da qual o candidato Alvinho terá também o tempo de 1 minuto e meio. O candidato esqueceu que eu sou administrador privado e público. Quando administrei essa casa, mostrei essa condição. Ou seja, eu faço do mínimo o máximo. É muito fácil pegar milhões e milhões para homologar, para destinar as verbas. Sim, vou pegar o dinheiro público e vamos incentivar todas as modalidades da cultura, sem exceção, sem excluir o carnaval, sem excluir quaisquer culturas do nosso povo brasileiro, porque Salgueiro precisa de ter a cultura preservada, porque é a sua história, mas não podemos excluir. Vamos construir, senhor prefeito, candidato, a maior praça de eventos, sim, ali no local. Não para que as pessoas fiquem na lama, na poeira, mas que fiquem dignamente no entretenimento, porque Serrita, aqui vizinho, gastou 2 milhões numa praça, 1 milhão e agora está ampliando. Salgueiro é cobrado 800 e pouco reais para uma pessoa colocar uma barraca lá dentro do São João. No nosso governo isso não vai ser feito, porque nós cultuamos a cultura também, preservando, defendendo o povo. Não fazemos cultura sem povo, sem jovem, sem adulto e sem idoso. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Vamos então ao sorteio do tema, da qual desta feita, candidato Alvinho terá 1 minuto para fazer a pergunta ao candidato Marcones, que terá 2 minutos e meio para respondê-la. Vamos então ao sorteio deste tema. Sorteio eletrônico na tela. O tema para a pergunta é ação social. Temos aqui em Salgueiro um grande déficit, porque, por exemplo, o programa Bolsa Família, que é do governo federal, mas é administrado pelo governo municipal, no cadastro, no acompanhamento, nós encontramos pessoas e mais pessoas fora deste programa. Então, o senhor, o que é que vai fazer? O que é que o senhor iria fazer, porque o senhor não vai ser eleito, para essa categoria que está aí? Porque o senhor não fez durante tanto tempo. Nós vamos, sim, ampliar o programa Bolsa Família, por exemplo, também os outros programas sociais. Nós vamos chegar junto com a saúde, que é ação social. Nós vamos chegar junto com a educação, que é ação social. Nós vamos chegar junto com a infraestrutura, que é ação social. Nós vamos, sim, chegar junto à nossa população que está aí carente de mais ação social. E vamos criar o Bolsa Família Salgueiro para aqueles que não têm ainda a sua Bolsa Família. Tempo esgotado. Nós vamos então à resposta do candidato Marcones ao tempo de 2 minutos e meio. O candidato disse que eu não vou ser eleito. Será, candidato? Veja bem, me estranha o candidato que já tem 5 mandatos de vereador, é um advogado, não saber as normas do programa Bolsa Família criado por o grande companheiro Lula. Então, as normas, isso é um programa de transferência de renda, né, para as pessoas em vulnerabilidade, são políticas compensatórias. E quem
dá todo o processo, é a lei que o governo federal criou. Apenas cabe aos municípios fazer o cadastro. E o Bolsa está lá, recebendo todo mundo lá no cadastro único e fazendo todos os cadastros. A gente não nega a ninguém fazer o cadastro. Todos estão abertos para ser feito. Então, prometer que vai duplicar o Bolsa Família é uma propaganda enganosa para o povo, está querendo enganar o povo, ou é desconhecimento total? Porque não cabe ao município. Então, está lá todos os agravantes, todas as faixas. O próprio censo do IBGE já coloca isso. Né? O IPEA, junto com o PNUD, que é um programa do IPEA, criou todas as condicionalidades. Cabe aos municípios brasileiros, todos eles, né, fazer o cadastro. E aí o sistema do Ministério do Desenvolvimento Social é quem implementa. Não cabe ao município, até para que não haja manobras eleitoreiras. Então, o que é que nós temos feito muito em Salgueiro nessa área? É exatamente fazer com que as pessoas não precisem de Bolsa Família. Bolsa Família é compensatório. Estão lá aqueles que não conseguiram sua independência financeira, mas nós queremos que as famílias não vivam mais na pobreza. E como é que se faz isso? É exatamente investindo nas crianças, é investindo na educação, é investindo na qualificação e na capacitação do nosso povo. Então, cada vez mais você tem que qualificar, não só na cidade, mas na zona rural, a quantidade de pessoas que nós já qualificamos. Temos parceria como o próprio Instituto Federal de Educação, também fazendo qualificação. Temos todo o Sistema S, temos o ITEP, tem todo esse conjunto de parcerias, fazendo com que as pessoas consigam a sua independência e as pessoas possam viver com dignidade, com felicidade, e não a gente vinha por campanha política e dizer, vamos duplicar o Bolsa Família. É saber que o povo é desinformado, e não é isso que o povo de Salgueiro quer. Muito bem. Nesta feita, candidato Alvinho terá 1 minuto e meio para a réplica. Candidato, eu não disse que ia duplicar, disse que ia ampliar. Ampliar porque a necessidade que chega toda hora na praça aqui é grande. Porque o senhor não visita as famílias lá nos bairros pobres, o senhor não sabe. Mas as famílias que estão lá no bairro pobre, nem todas elas estão contempladas com o cadastro que é feito do município, porque não depende do município a inclusão lá em Brasília. Nós sabemos, nós conhecemos. O que nós vamos fazer no nosso governo é que nós vamos conhecer as pessoas, as suas necessidades. E aquelas que estão aguardando a inclusão no cadastro do governo federal, nós vamos provisoriamente, enquanto elas não conseguirem isso, criar a Bolsa Salgueiro para acompanhar aquele pessoal, claro, com valor menor, mas nós vamos ter alguma coisa. Nós não vamos deixar o nosso pobre que está aí no bairro morrer de fome, esperando que o cadastro seja aprovado em Brasília. Nós vamos socorrê-la na hora que ela precisar. Sim, seu prefeito, seu candidato, nós entendemos, nós sabemos o que é fome. Nós entendemos de pobreza porque nós somos da zona rural, nós somos dos bairros. Eu moro no bairro do Riachinho, o senhor sabe disso. Então, eu disse aqui que nós precisamos de ter saúde, educação, para que nós temos a ação social, tenhamos uma vida social digna e não deixar a pessoa morrer de fome. Tempo esgotado, vamos então à tréplica do candidato Marcones, 1 minuto e meio. Eu estou achando que talvez o candidato adversário esteja com a máquina de fazer dinheiro. Porque ele já prometeu tanta coisa. E ele tem uma facilidade. Ele disse que eu tenho milhões para o carnaval. Eu vou ter dinheiro para fazer. Eu quero saber de onde é que sai esse dinheiro. O orçamento, ele é claro. O orçamento vem para cá, é votado. 25% é destinado à educação básica. 15% é destinado à saúde. 7% é destinado a essa casa. Ainda tem a folha, ainda tem as obrigações sociais, ainda tem o lixo, ainda tem uma série de outras despesas, que a grande dificuldade dos municípios, principalmente do Nordeste, que não tem receita própria, é o investimento. Então é muito fácil. Prometer bolsa, prometer estrada, prometer não sei o que. Eu quero saber de onde nasce esse recurso para fazer esse milagre, como se fosse uma varinha de condão. Não é assim não, vamos ser sérios. O povo brasileiro hoje, o povo de Salgueiro, participa de orçamento participativo e tem noção orçamentária. Então não é dessa maneira que se faz política. Eu acho que a gente faz política educando o povo, dizendo ao povo seriamente que dinheiro tem e com aquele dinheiro o que é que o povo quer que a gente faça. E não
está fazendo promessas vãs, promessas vazias, simplesmente porque estamos numa campanha política para depois estar com desculpa. Então, é por isso que o povo de Salgueiro já sabe quem é que vai ganhar a eleição. O povo de Salgueiro tem certeza, não tem dúvida, porque nós não fazemos promessas vãs. Tempo esgotado, encerramos essa primeira parte deste terceiro bloco. Desta feita, então, vamos à pergunta de tema livre de cada candidato. Na primeira parte, quem fez a pergunta foi o candidato Marcondes. Nesta parte, quem vai fazer a pergunta, portanto, será o candidato Alvinho. Candidato Alvinho, o senhor terá 1 minuto para formular a pergunta ao candidato Marcondes, que terá 2 minutos e meio para respondê-la. Então, vamos então à pergunta de tema livre. Candidato, nós temos uma população próxima a 60 mil habitantes. Claro que não está aí incluída aquela população flutuante que todo dia está conosco nas estradas, nos hotéis e no trabalho. Na habitação, por que o vosso governo não construiu casas para a população? O déficit habitacional é enorme. Inclusive, a substituição de casas de taipa por casas de alvenaria, o processo é lento? Não, está parado. Eu quero que o senhor responda, por que não fez, no seu governo, habitação popular? Porque a promessa é grande, que vem 216 e que não chega nem às 16. Até as que Tempo começaram esgotado, não terminou. Candidato, vamos lá. Candidato Marcondes tem 2 minutos e meio. Primeiro a gente tem que rememorar a memória do candidato adversário que nós fizemos e estamos fazendo. Nós já fizemos mais de 500 casas. Se a gente tivesse colocado todas elas no mesmo lugar, aí todo mundo estava vendo. Mas vá no Divino Espírito Santo para ver se você não vê lá o povo morando onde ele já morava. Vá no Santa Margarida, vá na Coab, vá em quase todos os bairros de Salgueiro. Agora, é preciso que a gente explique uma coisa. O programa de habitação, ele não é municipal, porque os municípios não têm recurso, como eu disse novamente, para bancar um programa tão caro. Ele é federal. E aí ele tem diversas nuances. Ele tem o Minha Casa Minha Vida, que é um guarda-chuva, que ali tem vários programas. Então a gente já encaminhou. A habitação rural está aguardando liberação. A gente está agora com 216 em andamento. A gente está com outro projeto em andamento, também em análise de mais 600. Agora, é preciso que se diga que com o boom de desenvolvimento que está passando Salgueiro, e o candidato adversário quer negar. Ele quer negar que Salgueiro não está se desenvolvendo. Ele está apostando no atraso. O mercado imobiliário em Salgueiro explodiu, né? O preço de terreno virou realmente uma coisa de louco. O que eu estou dizendo, o povo lá fora sabe. Vá comprar um terreno ao doutor Alvinho, lá junto do Plaza, para ver quanto é que ele quer. Vá lá. Agora a Caixa Econômica paga por uma casa 42 mil. Isso com terreno, com construção, com tudo. Então como é que as empresas, quem constrói as casas, são as empresas, são as construtoras. Elas se cadastram, são jericadas na Caixa Econômica, e a Caixa Econômica compra o projeto. Depois da Caixa Econômica liberar, é que a prefeitura coloca o cadastro que as prefeituras fazem, e eu fiz, e tenho todo o cadastro, e tenho toda a realidade. Então isso a gente está trabalhando, e trabalhando com afinco, com determinação. Já fomos atrás de diversos empresários para avançar isso. Agora, é a contingência do momento imobiliário que passa Salgueiro. Mas isso é uma dificuldade que a gente tem como avançar, e estamos avançando. Tem muitas casas aí, por exemplo, de acidentes climáticos, que a prefeitura está pagando aluguel. Então é nesse processo. Agora a gente precisa novamente dizer ao povo claramente como é que as coisas acontecem, e não ficar criando fantasias na cabeça do povo. Tempo esgotado, muito obrigado, candidato. Vamos então à réplica do candidato Alvinho, ao tempo de 1 minuto e meio. Quer dizer que a doação de 30 lotes para fazer as casas ali no Castelinho é fantasia. Quantos terrenos o senhor doou para fazer as casas para os pobres? Alvinho doou. Aliás, Alvinho doou o terreno da escola Paulo Fernando. Aliás, Alvinho doou o terreno para uma creche lá no Rancho Verde, que o senhor, ali perto do Plaza,
que a única creche feita aqui foi com o dinheiro do governo federal. O senhor diz que quando a obra é boa, o senhor avoca para si a obra. Quando a obra é boa para a população, mas que não é com verba do município, que é com verba do governo federal, que o senhor precisa ir buscar, e não foi, mas eu vou buscar para construir as casas. Porque Serrita tem uma população de 18 mil habitantes, construiu 790 casas. Não falta mais casa para construir em Terra Nova, ou em Serrita. Terra Nova construiu 183 casas e não falta mais, o déficit é zero. Então, Salgueiro, qual o déficit de casas em Salgueiro para construir? Eu não estou aqui levando em consideração o preço dos terrenos. Eu estou levando em consideração aquelas pessoas que estão morando em situação miserável lá nos bairros, que o senhor não viu no seu governo, que eu vou ver no meu governo a partir de janeiro de 2013. Porque eu olho para o povo. O senhor não olhou para o povo. Tempo esgotado, obrigado, candidato. Vamos então à tréplica do candidato Marcones, ao tempo de 1 minuto e meio. Primeiro, o candidato não respondeu quanto custa o lote de terra lá nas terras devoluta dele. Especulativa, está especulando. Porque há 2 anos atrás eu procurei o candidato para tentar colocar lá o centro de feira. Ele disse: aqui não, aqui eu não tenho negócio. Segundo, as casas do Castelinho, realmente ele fez a doação, é verdade. Mas ele fez a doação porque o povo já estava invadindo a área dele. Então ele queria se livrar do povo. É diferente. Então é preciso que a gente coloque as coisas com clareza. A outra questão é muito simples. Terra Nova fez, Serrita fez. Será que o valor da terra lá, imobiliária, é o mesmo daqui? Tem que ver isso. Agora, eu não entendo essa bondade toda do candidato. Pega o registro do Tribunal Regional Eleitoral, que o candidato é milionário, né? No entanto, ele cobra foro às pobres pessoas que são do Bolsa Família. São do Bolsa Família e ele cobra foro, né? Então, como é que ele quer aqui pousada e pai da habitação e tem uma atitude particular dessa? Eu não doei nenhum terreno não, porque eu não tenho, certo? Eu só tenho o terreno da minha casa, que é até financiado pela Caixa Econômica, e o terreno do cemitério eu não tenho, porque o túmulo é da família, aí quando chegar a vez, já está garantido. Então, não tenho que estar fazendo proselitismo com esse tipo de coisa não, porque não é minha prática política. Minha prática política sempre foi a da honestidade e da seriedade. Muito obrigado, candidato. Desta feita, então, vamos dar prosseguimento. E desta forma, quem irá fazer a pergunta agora é o candidato Marcones, que terá 1 minuto para fazer a pergunta. Candidato Alvinho terá 2 minutos e meio para respondê-la. É livre. O tema é livre. Candidato, em passado não muito distante, a imagem de nossa cidade era negativa. Faltava credibilidade e autoestima. Hoje somos a região com menor índice de criminalidade. Inclusive, nossas polícias foram premiadas pelo governo do estado através do Pacto pela Vida. No entanto, sua estrutura de comunicação insiste em divulgar e fazer alardes de fatos negativos, inclusive alguns duvidosos. O candidato não se preocupa com a imagem de nossa cidade? Muito bem, encerrado, candidato Marcones. Estou preocupado tanto que há 3 dias atrás houve 3 arrombamentos aqui no centro da cidade. Só 1 minutinho, candidato. Deixa eu pedir ali, porque o cronômetro é para marcar 2 minutos e meio. Me desculpe, viu? 2 minutos e meio. Muito obrigado. Estou preocupado tanto que há 3 dias atrás houve arrombamentos aqui. 3 arrombamentos aqui na rua Oswaldo Bezerra. O senhor tenta esconder a violência de Salgueiro, usando capacete em comício, quando, na verdade, o senhor está escondendo os reais índices de Salgueiro, do crack, da droga. O senhor tenta esconder a realidade de Salgueiro, quando, na verdade, o senhor apoiou um comando que colocou a polícia no meio do sol, nas BRs, diuturnamente, durante 2 ou 3 anos, para mandar para o governador os índices, para que houvesse promoção do
comando e promoção do governo do Estado. A realidade é outra. O senhor não está contabilizando junto à Polícia Judiciária os índices que acontecem. O senhor, dando apoio a esse tipo de comando, o senhor colocou 60% dos nossos jovens, das pessoas que estavam os mototaxistas em serviço e outras pessoas em situação difícil com o TCO. Bastava a falta de um documento esquecido ali, que a polícia levava para a delegacia como se fosse um criminoso. E o senhor deu cobertura a esse pessoal. Então, o senhor não pode aqui agora negar que Salgueiro, dizer que Salgueiro no passado era violento, quando na verdade a violência continua contra a mulher. O senhor não trouxe para Salgueiro, por exemplo, a delegacia da mulher. Nós vamos trazer, nós vamos chegar com os índices, porque nosso governo é transparente. Nós vamos chegar com os índices diariamente, aliás, diuturnamente, porque nós vamos monitorar o centro da cidade e as repartições com câmeras, para que nós possamos ter o retrato ao vivo da situação. Tempo esgotado, muito obrigado, candidato. Candidato Marcondes terá 1 minuto e meio para a sua réplica. Veja bem como é interessante. Quando o governador Eduardo Campos assumiu o governo, segurança pública nesse estado era calamidade. Eu me lembro que só no final de ano, porque tanto eu como o companheiro Cacau, a gente milita no hospital regional, chegaram a morrer, no fim de ano, 26 salgueirenses, no final de ano. E o governador disse: segurança pública em meu governo é no meu gabinete, quem manda sou eu. Então não tem nada a ver com o comandante, que é ruim, que é bom, que é competência do governador. O governador que eu apoio, que eu apoiei, que estou com ele e que vai estar na minha campanha. Mas eu tenho essa clareza. Como tenho clareza também de que eu moro quase em frente à delegacia, nunca bater em minha porta. Porque o povo de Salgueiro sabe que questão de segurança é com a segurança. Se for questão de medicina, tudo bem, mas de segurança não é comigo. Agora, o candidato que chegou aqui jovem, que foi recebido pelo povo, que Salgueiro aprendeu a amar ele, parece que ele não ama Salgueiro. A Salgueiro que ele desenha, eu acho que é outra Salgueiro. É uma Salgueiro triste, de violência, O crack é um problema nacional, que tem que se unir toda a sociedade, não só o poder político, não só os governantes, mas toda a sociedade. E não é um problema único e exclusivamente de Salgueiro, para que a gente desenhe esse retrato tão horroroso. Vamos todos nos dar as mãos e conquistar cada vez mais essa sociedade limpa. Muito obrigado, candidato. Candidato Alvinho, o senhor terá 1 minuto e meio para a tréplica. O senhor teve 4 anos para trabalhar por Salgueiro. Verba não lhe faltou. E o senhor não construiu, não ajudou sequer a uma casa de recuperação de drogados em Salgueiro. O senhor quer trazer o passado de 30 anos como se eu fosse incorporar aquela violência. E o senhor se esqueceu que foi há 20 anos atrás que nós, eu, o senhor e outros companheiros e companheiras, fizemos aquela mudança. O senhor se esqueceu que eu passei 16 anos participando da sua administração. O senhor se esqueceu que nós planejamos ações de avanço aqui em Salgueiro. O senhor se esqueceu que os 20 anos de Salgueiro, eu me encontro aqui defendendo uma Salgueiro mais justa, uma Salgueiro que todos tenham vez, e não só os amigos do prefeito, os empresários ou os cargos comissionados que o senhor os utiliza. Tempo esgotado, muito obrigado, candidato. Agradecemos aos candidatos em mais um bloco.
em mais um bloco, neste terceiro bloco, e vamos então a um curto intervalo para que possamos voltar para o quarto bloco, o bloco da imprensa, agradecendo a presença do candidato Marcondes e também do candidato Alvinho, assim como suas coligações. Então vamos lá, em 5 minutos estaremos de volta para o quarto bloco, é o bloco da imprensa para você.